Nas últimas eleições, a nossa região, a região metropolitana de Jundiaí, não elegeu nenhum deputado federal e nenhum deputado estadual. É fundamental que nós possamos ter representantes tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. A importância é muito grande, a importância do voto. Costumo dizer que o voto é o maior investimento que nós temos, devido aos impostos que pagamos e através do dinheiro dos impostos eles são revertidos para os municípios. Logicamente, o imposto vai para Brasília, São Paulo e vindo por município. Então, por isso a importância de a gente saber em quem votar, né? Nos candidatos da nossa região, nos candidatos que nos representa e principalmente os candidatos que podemos cobrar. É muito importante, esse ano é um ano decisivo para nós, principalmente para as cidades do interior paulista, e a gente tem uma missão seríssima que é a gente conseguir elevar representantes tanto para a Assembleia Legislativa quanto também na Câmara dos Deputados Federais, representantes que sejam da nossa região e que estejam engajados com a nossa realidade. Nós estamos com a eleição de deputados, senadores, deputados, governador, presidente da República aparecendo aí. E nós, como políticos, como cidadãos mesmo, a gente interpreta que cada região tem que trabalhar pelos seus candidatos, né? E isso é importante, que cada região tenha representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, no Senado. Hoje a região metropolitana de Jundiaí tem um protagonismo junto às outras 6 cidades que nós aqui representamos. E a lógica da representatividade política não está representada somente no envio de emendas parlamentares, mas especialmente na oportunidade de consolidar boa interlocução junto ao governo federal e junto ao governo do estado de São Paulo. É importante o eleitor da região metropolitana de Jundiaí eleger representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Não é só uma questão de emendas, embora os valores sejam significativos. Para se ter uma ideia, enquanto deputado federal, no meu último mandato, eu encaminhei mais de 30 milhões de reais para a nossa região. É importante que sejam da nossa região porque conhecem a nossa realidade, as nossas necessidades, entendem quais são as importâncias, as prioridades que nós temos para que possamos ser bem representados. Existe uma lei que chama Lei de Emenda Impositiva, que cada deputado tem uma faixa orçamentária a destinar para os municípios. Então, logicamente, como eu disse, se nós tivermos candidatos eleitos da região que conhecem a nossa demanda e a nossa necessidade, esse recurso virá para a nossa cidade. Também reconheço que muitos deputados ajudam as nossas cidades e merecem também o reconhecimento da população. A população tem que julgar na hora do voto e pesquisar, né, a origem, pesquisar o trabalho desses deputados e procurar recompensar, né, aqueles que realmente ajudam e, lógico, pensando também na região, né? A cada vez que nós deixamos de eleger deputados estaduais e deputados federais da nossa cidade, da nossa região, nós temos uma perda. Aliás, perda muito sentida quando, em 2018, não elegemos deputados federais e nem estaduais pela região metropolitana de Jundiaí. Por isso, o apelo, o pedido para que na escolha dos cargos proporcionais nós façamos a distritalização do voto e votemos em candidatos que sejam de Jundiaí e da nossa região. Assim, nós continuaremos tendo protagonismo na política estadual e na política nacional. O deputado estadual, ele bate na porta do governador, fala com os secretários de Estado. O deputado federal fala com o presidente, com ministros. Nós tivemos um caso recentemente, que está na memória de todos os eleitores da região, o credenciamento do Grendac. Se não fosse a atuação do nosso deputado na época, Miguel Haddad, o Grendac hoje estaria de portas fechadas. O deputado federal Miguel Haddad marcou uma audiência com o presidente da República, na época Michel Temer, e conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, credenciar o nosso hospital, o Grendac, e assim o mesmo receber verbas estaduais e federais. Para ficarmos num único exemplo, o Grendac
vinha enfrentando uma série de dificuldades para poder se homologar junto ao governo federal. E foi um trabalho conjunto do município, através do prefeito Luiz Fernando, do Gustavo Martinelli, da direção, naturalmente, do GRENDAC, que nós conseguimos uma audiência com o então presidente Michel Temer e conseguimos credenciar o GRENDAC junto ao governo federal. O legislativo, seja ele estadual ou federal, ele está lá para que possa representar o município. A gente não representa se a gente não tem conhecimento. Na última eleição nós tivemos uma realidade bem difícil. Grande parte dos municípios elegeram pessoas que não tinham conhecimento das realidades locais. Isso trouxe um prejuízo enorme em função de repasses, em função de representatividade, seja nos ministérios, como também no Estado. Respeitando todos os candidatos, eu acho que nós somos de um país democrático, né? Que todos têm esse direito de buscar votos nas cidades, mas a dificuldade de nós prefeitos de acesso a esses candidatos que não são da região é muito grande, impossibilitando cada vez mais a distância, né? Ou melhor, possibilitando cada vez mais a distância do recurso para a cidade. É uma situação que nós, como prefeitos, nós temos os compromissos das pessoas que nos ajudam, mas também reconhecemos a importância de candidatos da região para estar nos representando, tanto na Assembleia aqui em São Paulo, quanto na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Nós precisamos evitar o excesso de voto em candidatos que se utilizam somente da mídia para a sua eleição, porque no momento em que nós precisamos de auxílio na nossa cidade, o sistema de saúde, o sistema educacional, o sistema de mobilidade, o sistema de manutenção das nossas áreas verdes, para a melhoria do serviço público, nós não temos o respaldo. Então, na escolha do candidato a deputado estadual e na escolha do candidato a deputado federal, prestigie aqueles que são domiciliados na região de Jundiaí, exatamente porque estes vão retribuir à sua base parlamentar, até porque moram na nossa região, os seus melhores serviços. É muito importante Jundiaí e a região metropolitana de Jundiaí ter deputados estaduais e deputados federais que sejam eleitos. Assim, nós não ficamos com aquele modelo de candidatura que nós chamamos o modelo candidato Copa do Mundo, que de 4 em 4 anos ele aparece para a população. Precisamos de deputados que diariamente estejam alinhados às demandas da cidade para poder fazer a interlocução junto ao governo do estado e junto ao governo federal. As cidades da região metropolitana de Jundiaí perdem muito em não ter representantes, deputado estadual e federal. No passado, nós tivemos 2 deputados estaduais eleitos numa mesma eleição e um deputado federal. Nós chegamos a ter 3 deputados à região metropolitana. O voto não é distrital, mas é como se fosse. A região de Sorocaba elegeram 5 deputados. Um deputado estadual e um federal juntos, em 4 anos, conseguem destinar mais de 100 milhões de reais em emendas parlamentares, podendo destinar para o Hospital São Vicente, para o GRENDAC, para as instituições, para uma obra no seu bairro. Jundiaí, região, perdeu muito em não eleger deputado estadual e federal. Por isso, Jarinu está muito engajada para que a gente possa também, aliado a outros municípios da nossa região, apoiar candidatos que possam representar a nossa região. Nossa região é riquíssima, tem um potencial enorme de crescimento e crescer propositivamente e positivamente dentro do Estado e com alta representatividade para o nosso país. Por isso, nós precisamos de representantes que estejam dispostos a enxergar a nossa realidade e nos representar. Juntos com os prefeitos dos outros municípios da nossa região, eu tenho certeza que nós faremos uma realidade muito diferente do que foi a eleição passada. Por isso, eu tenho feito esse apelo para que todos nós que vamos votar em outubro o façamos de forma consciente e com a certeza de que é necessário elegermos deputados da nossa região.